Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional, então, nesta manhã, né? Mais um dia abençoado por Deus. E eu quero compartilhar com você uma palavra que eu ouvi no domingo à noite. E Deus falou muito ao coração da igreja. O Dia das Crianças foi no sábado, mas Deus ministrou muito aos nossos corações, né? Onde a nossa pastora trouxe uma palavra muito abençoada. E no momento em que ela estava ministrando, o Espírito Santo me trouxe à memória um louvor. Eu só quero deixar assim claro que eu não coloco louvor aqui, porque uma vez eu coloquei, né? E quando eu publiquei ali o vídeo, eu tive que tirar porque dizia assim direitos autorais, tá, irmãos? Então por isso que eu não coloco aqui, porque eu tenho vários CDs que eu poderia colocar aqui também, né? Como um fundo. Então eu deixo só esse fundo aqui pra gente. Mas enfim, sabe aquela letra que diz, né? Quero ser como criança. Você já ouviu falar desse louvor, né? Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Sei que às vezes sou levado pela vontade de crescer, tornar-me independente e simplesmente, né, crer. E depois ele diz assim: eu não posso viver longe do teu afago, eu não posso viver longe do teu abraço, eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Então, como a gente aprende com uma criança? A criança ela tem uma inocência tão grande, aonde nós muitas vezes, né, nos preocupamos tanto com o que os outros estão pensando, com o que os outros vão achar, vão falar, com cargos. As crianças não. Aqui a gente vê, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Em Mateus capítulo 18, no versículo 1, diz assim: naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim a recebe. Depois eu vou ler lá no capítulo 19. Aqui, os discípulos eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Jesus pegou e trouxe uma criança, chamou uma criança até ali, provavelmente pegou ela no colo e disse: se vocês não forem como esta criança aqui, obediente, uma criança com o coração humilde, que ela estava ali ao redor aprendendo, ouvindo de Jesus juntamente com os seus pais. Naquela época, as mulheres e as crianças, gente, eles não eram contabilizados. Eles eram deixados de lado. Quantas vezes você leu ali na Bíblia, né? Na pregação de Pedro, mais de 2.000 almas se converteram. Quando seguiram Jesus ali, quando Jesus multiplicou pães e peixes, né? Havia mais de 10.000 homens. Contavam-se os homens, fora as mulheres e as crianças. Então você imagina a multidão que era. Só que a criança daquela época, ela era uma criança obediente aos seus pais. Hoje, infelizmente, né, a gente tem que ditar as regras, tem que ensinar. Tem criança que às vezes os pais têm que implorar: meu filho vai tomar banho, filho tem que cortar a unha, filho, não. As crianças, elas gostam de ajudar nas tarefas de casa, elas precisam ser envolvidas, saber quem é que manda. Na nossa época,
O pai e a mãe só davam uma olhadinha, a gente já entendia o olhar, não precisava nem falar. Muitas vezes nem, né, a gente nem apanhava. A gente compreendia no olhar do pai e da mãe. Tava na hora de dormir, ó, quieto. A gente ficava quieto, não tinha, mas eu não. Se a mãe e o pai dissessem, ó, agora é hora de dormir, a gente pegava e ia. Eu lembro que o meu falecido pai, ele tinha o hábito sempre, né? A gente podia ficar acordado até terminar o Jornal Nacional. Da época, terminava pontualmente, gente. 8h30 da noite, 8 horas da noite, se eu não estou enganada. E a gente já sabia que aquela hora era bênção pai, bênção mãe e cama. Não tinha, mas eu quero ficar mais 5 minutos. Não. E se a gente fosse assistir um programa nas nossas férias, ou no sábado, um filme, alguma coisa, a mãe ficava junto e assistia um pedaço, para ver se não tinha pornografia, para ver se não tinha algo que não era para nós assistirmos. Se tinha alguma coisa, ela já deu, isso aqui não é para vocês, podem dormir. Era assim. Eu me lembro que uma vez nós queríamos assistir, era um filme que ia passar, Lampião e Maria Bonita. Naquela época a gente não era convertido, nós éramos crianças, né? Eu tinha acho que 5 anos naquela época. E eu me lembro que a mãe ficou assistindo junto com nós. Quando ela viu, começou a primeira cena, ela foi lá e desligou a TV, não tinha controle remoto, né? Desligava no botãozinho ou apertava o botão, né? A nossa TV era assim, era o botãozinho que girava, ligava, ou depois a nossa mais moderna, a nossa colorida, a gente apertava o botãozinho, né? E ela desligava, deu. Mas agora todo mundo vai dormir. Ninguém ficava, mas eu quero. Não. A mãe só dizia, isso aqui não é para vocês assistir, pode todo mundo pra cama dormir. Era assim. Hoje, isso falta, gente. Os pais não verificam o que os filhos estão assistindo na internet, o lixo que as crianças estão vendo, o que eles estão absorvendo, aprendendo, o que? Nada. Elas estão somente ficando viciadas na tela. Hoje as crianças não brincam mais como na nossa época. Eu brincava de esconde-esconde de noite, quando o pai e a mãe ficavam ali fora. A gente podia brincar de noite, no verão, a gente brincava. De dia, a gente levava corda para a escola, na hora do recreio a gente brincava de pular corda. Era duas, que a gente dizia assim, né, ficavam ali e as outras pulava entre duas, uma. Nossa, a gente era feliz e não sabia. A gente brincava. Hoje, infelizmente, as crianças ficam só presas dentro de casa, na frente de tela, videogame, é computador, é celular. Elas não brincam com um joguinho, isso para elas não é interessante. Os pais não levam eles num parquinho para brincar. Nossa, nós fomos sábado passear com o nosso filho e ele dizia brincar, brincar. Nós fomos num shopping, na cidade vizinha aqui, onde eu moro não tem. Ele ficou numa alegria tão grande. Quando ele entrou naquele lugar que era um mar de bolinhas e ele deitou, ele só queria brincar e pular naquelas bolinhas, ele nem subia muito lá por cima e descia no escorregador. Eu dizia, filho, vai lá. Ele só queria ficar ali deitado naquelas bolinhas brincando e ele se jogava para um lado, ele se jogava para o outro. Gente, isso não tem preço. Aí tinha alguns pais que entraram junto, podia entrar. Eu caí, me ajuda aqui. Você tinha que ver a alegria daquelas crianças com os pais lá dentro, daquela imensidão de bolinhas brincando com eles. Eles estavam realizados. Então, faça isso com o teu filho, não é só no Dia das Crianças, não é só numa data comemorativa, mas faça isso. Aqui Jesus disse para eles que se eles não se convertessem e não se tornassem como uma criança, jamais eles iam entrar no reino dos céus. Porque uma criança, ela não tem mágoa, ela não tem ressentimento, ela não tem rancor. Ela até fica com raiva, fica, como eu e você. Só que a criança, ela expressa os seus sentimentos. A criança, ela não é como alguns adultos que pintam que estão felizes, que estão ali com aquele sorrisinho amarelo, mas por dentro elas estão chorando, elas estão desesperadas, gritando, mas elas estão mostrando que elas estão felizes.
A criança não. Se ela fica braba com uma situação que ela não está contente, ela fala. Ah, eu não gostei, eu queria brincar mais. Ah, eu não quero ir embora. Ela é sincera no que ela fala, é verdade. Quantas vezes você deu, agora vamos. Ah, só mais um pouquinho, pai. Ah, mãe, deixa eu brincar só mais um minutinho. A criança é assim. Ela até fica braba com alguma situação se alguém pega o brinquedo dela. Ah, se ela não. Eles se desentendem por uns minutinhos, ela fica braba, mas daqui a pouco eles estão brincando. É isso que a gente tem que aprender com a criança. A ser sincero, a ser transparente. Eu não tô bem? Coloca, Senhor, eu não tô legal. O que Jesus disse? Troca o teu fardo comigo porque o meu é leve. Para de carregar um fardo que não é para você carregar. A criança, ela fala. Ah, eu não gostei daquela professora, eu não gostei daquele meu colega, não, eu não gostei de tal coisa. Eles falam, gente, eles são sinceros e é assim a gente tem que ser. Sinceros com Deus, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados. E a gente tem que ser como uma criança, depender dele. Porque quando a gente cresce, a gente se torna autossuficiente. Por isso que na hora que a pastora estava ministrando, Deus me trouxe à memória esse louvor. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, tornar-me independente e deixo de simplesmente crer. Porque quando a gente se acha autossuficiente, é porque a gente acha que não depende de ninguém. E a criança, ela mostra que ela é dependente. Ela é dependente da mãe e do pai para comer, para tomar banho. Se ela vai no banheiro, até ela saber se limpar, ela chama para limpar ela. Ela não tem vergonha de dizer, eu não sei me limpar, eu estou ensinando o meu. São passos, eu ensino ele. Então, nós precisamos aprender com uma criança. Aprender a ser sincero, aprender a ser puro, sincero de coração. Nós precisamos, gente, aprender a depender de Deus exclusivamente. Amar a Deus pelo que Ele é na nossa vida. Ele é nosso Pai, Ele cuida da gente, Ele toma conta da nossa vida, Ele toma conta do nosso coração, Ele guarda a nossa casa. Quando a gente se torna autossuficiente, a gente deixa de simplesmente crer e as coisas deixam de acontecer na nossa vida. Quando nós nos tornamos autossuficientes, nós precisamos aprender a depender de Deus. O meu filho depende de mim para comer alguns alimentos, para ajudar ele a tomar banho, mas ele está aprendendo. Eu ensino, porque eu sei que eu não vou estar ali junto o tempo todo, né? Mas tem um momento da criança se tornar independente. Tem um momento em que nós precisamos, né? Só um minutinho. Filho, vai lá no papai, meu amor. Vai lá no paizinho. Então, nós precisamos nos tornar dependentes de Deus sempre. Totalmente dependentes do Senhor. Por quê? Porque se eu me tornar autossuficiente, o orgulho vai entrar, o nariz vai ficar lá no alto. Não, eu não preciso de ninguém. E nós precisamos sim. Nós precisamos de pessoas que nos deem apoio, de pessoas que orem conosco, de pessoas que segurem a nossa mão de vez em quando, aquele ombro para chorar, aquela pessoa para desabafar, aquela pessoa de confiança. E a criança é assim. A criança, ela é tão pura, ela é tão sincera. E Jesus, ele fala aqui em Mateus capítulo 19, ali no versículo 13, diz assim: então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, olha o que Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais.
Pois deles é o reino dos céus, pertence ao que se tornam semelhantes a elas, semelhantes, iguais. Quantas coisas nós aprendemos com as crianças no dia a dia. Quanta coisa eu aprendo com meu filho no dia a dia. Ele se alegra com coisas simples. Se você visse a alegria dele deitado naquela piscina de bolinhas, ele estava realizado. Era algo tão simples, mas que trouxe uma alegria tão grande. E às vezes a gente não está contente com aquilo que a gente tem. A gente não sabe ser grato pela comida, pelo trabalho, pelos amigos, pelos professores, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos em Cristo, pela nossa igreja. A gente não sabe ser grato. E a criança, ela expressa a gratidão. Quando ela gosta de alguém, ela vem, ela abraça. Quando ela se sente acolhida, ela vem e ela abraça. É igual se você tem pet. O pet, o gato, o cachorro, ele sabe quem gosta deles. Ele vem, se esfrega, vem ali, dá uma cheiradinha. Ele sabe, e a criança também sabe quem gosta dela. Ela também sabe onde ela é recebida. E Jesus, de que forma você está recebendo? Como Jesus está na tua vida? De repente hoje Jesus ele está ali batendo na porta e dizendo: oi, deixa eu entrar. Deixa eu te pegar no colo, deixa eu cuidar de você. E você na tua autossuficiência não abre a porta. Não diz: Senhor, me pega aqui no colo, Pai, porque eu estou cansado de andar sozinho. Eu gosto muito daquela mensagem Pegadas na Areia, que em um determinado ponto, né, fala que ele estava andando e ele via 2 pares de pegadas na areia. E de repente, em algum momento da vida dele, ele viu só um. Naquele momento, ele disse: Senhor, quando eu mais precisei, eu olhei para trás e tinha somente um par de pegada na areia. O Senhor me deixou. Sabe o que o Senhor respondeu para ele? Não, filho. Foi nesse momento em que eu te carreguei no colo, em que eu te peguei nos meus braços, ou seja, eram só as pegadas de Jesus, você estava no colo. E quantas vezes, né, é tão bom a gente pegar o filho da gente no colo, porque vai chegar um momento que eles vão crescer, eles não vão querer mais. Às vezes você tem que chamar: filho, vem cá, senta aqui no colo da mãe, vem cá, senta aqui um pouquinho. Porque senão eles correm, eles querem brincar. Chega aquele momento, né, que não é pagar mico. Não, que eu não vou chegar no colégio com a mãe, eu no colégio com o pai, não, vai ficar, meus colegas vão rir de mim. Vai chegar esse momento. Então nós precisamos aproveitar ao máximo as nossas crianças, cuidar delas, amar elas. O amor muda tanta coisa, gente. O amor muda comportamento, o amor muda as atitudes. Quando a gente se sente amado por Deus, a gente muda. Quando a gente muda o nosso pensamento, a gente aceita a paternidade de Deus, a gente muda as nossas atitudes como pessoas melhores, pais melhores. Nós só vamos nos tornar se nós formos autossuficientes, dependentes do Senhor. Sozinho ninguém faz nada. Ensinar, educar, cuidar, sem a ajuda do Senhor é impossível. É impossível. Por isso a palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer ela não vai se desviar dele. E assim é com a gente. Nós precisamos dizer: Senhor, me ensina o caminho que eu tenho que andar, Pai. A direção. Me ensina a ser uma mãe melhor, um pai melhor, um avô melhor, uma avó melhor. Me ensina a cuidar dos meus netos, dos meus bisnetos. Me ajuda a cuidar, educar, amar, ensinar, instruir. É isso que a gente tem que pedir. Mas sem a sabedoria do alto a gente não faz nada. A gente não consegue nada. E a gente aprende, gente. Enquanto os discípulos eles estavam preocupados com quem seria o maior no reino, aqui na Bíblia, Deus mostra que quando eles foram advertidos, quando Jesus trouxe aquela criança, olha a forma de Jesus ensinar. Jesus desenhou para todos.
Traz aqui essa criança, senta aqui. Ó, se vocês não se converterem e for como uma criança como essa aqui, ó, vocês não vão entrar no reino dos céus, vocês não vão herdar nada. Enquanto eles estavam preocupados ali, quem seria o maior? Ah, eu vou me assentar do lado de Jesus. Não, vai ser eu. Não. Jesus disse, não, vocês não vão ir a lugar nenhum se vocês não forem como essa criança. E aqui Deus expôs a falha deles, para que a gente aprenda com as falhas deles. Eles eram homens cheios de falhas e defeitos, assim como eu e como você. Mas eles estavam ali caminhando com Jesus, aprendendo todos os dias. E quantas vezes conosco é assim também? Nós estamos na nossa caminhada com Cristo e a gente tropeça, a gente falha, a gente erra, a gente peca. Mas se a gente tiver humildade, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, me purifica, me limpa, me dá um banho, Pai, me pega no colo. A gente precisa disso. Eu não posso pensar, porque quando a gente é criança, a gente chega na adolescência, a gente quer crescer. Ai, eu quero chegar nos meus 15, nos meus 18, ai, meus 21. Mas quando a gente chega lá, que a gente vê todas aquelas responsabilidades indo junto, tem um determinado momento da vida, né, que a gente diz a gente era feliz e não sabia. Quando a gente lembra da nossa infância, longe a escola, mas a gente ia com todo amor, a gente amava ir para a escola. A gente gostava de aprender. A gente queria brincar com os colegas na hora do recreio. A gente queria comer a merenda, que não era sempre que a gente comprava, a gente mais levava de casa uma bolacha, um pão, alguma coisa que a mãe fazia, porque muitas vezes não tinha, né, o dinheiro ali para levar algo. Mas em casa a gente sempre tinha o que levar. Mas de vez em quando o pai dava um dinheiro pra gente comprar aquele sanduíche da escola, nossa, era a maior alegria. E a gente se contentava, a gente ficava feliz com aquele baita sanduíche, gente. Naquela época era um baita de um sanduichão assim. Era de um pão de X. Só ali com uma mortadela dentro. E a gente era a pessoa mais feliz do mundo só porque a gente comprava aquele pão. Aquele sanduíche na escola. E hoje, tudo que tem, às vezes a pessoa não está contente, ela não está feliz. Ela reclama, ela murmura, ela não é grata. Ela não sabe agradecer a Deus por tudo que Deus já tem feito, ela não consegue ver. Sempre que eu vou orar pela manhã, depois que o meu esposo sai, meu filhinho, ele vai para a escola, o Paulo vai trabalhar, eu coloco louvor ali na TV e o que eu sempre começo é com aquele louvor que diz a bondade de Deus. Depois vai vindo os outros. Mas a bondade de Deus, gente, ela está ali todos os dias. Se não fosse pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, eu e você não estaríamos aqui, não. Se não fosse pelo amor de Jesus, pela misericórdia dele, de ter escolhido, obedecido à vontade do Pai, o que seria de nós? Nada. Vendidos para o pecado a gente já estava. Nós iríamos continuar nas trevas, escravos, trabalhando que nem os condenados. Mas Deus nos deu tanto. Jesus nos deu a oportunidade de estarmos com o Pai a hora que nós quisermos. A hora que a gente clamar, a hora que a gente falar, pode ser na rua, pode ser no ônibus, pode ser no Uber, aonde você estiver, na academia. Se você falar com ele, ele vai te ouvir. No momento que você dizer, Pai, em nome de Jesus, fala comigo, Pai, estou passando por tal situação. De repente você está lá na academia, caminhando na esteira e falando com Deus. Não existe hora, não existe momento, não precisa fazer um cenário. Eu gosto de colocar um louvor, eu vou caminhando, vou conversando com Deus. Quando eu sinto ali que eu tenho que me ajoelhar, eu me ajoelho. Abençoo toda a minha casa. Eu abençoo meu esposo, meu filho, meus familiares, o nosso dia, o nosso mês, os nossos clientes. Que Deus venha abençoar eles, que Deus venha prosperar. Que Deus ajude naquilo que eles estão precisando, porque eu não sei, mas Ele sabe.
É ser grato, gente, por cada mês que entra, por cada meta que foi atingida, pelas coisas que você conquistou, e aquilo que você não conquistou, você diz: Senhor, não foi esse mês, vai ser no outro, se não for nesse ano, vai ser no outro, ou se não vai ser no outro, mas não desistir. A criança, ela não desiste daquilo que ela quer. Ela fica falando: eu vou ganhar tal coisa, eu vou ganhar isso. Ela se esforça para tirar a melhor nota, porque no final do ano ela sabe que ela vai ter recompensa no Natal, ela vai ganhar aquele presente que ela quer. Ela se esforça porque no dia da criança ela vai ganhar um presente especial. Então a criança, ela não desiste. Quando ela quer algo, ela persevera. Então nós precisamos ser como uma criança que sonha, que se alegra nas mínimas coisas, num simples detalhe. O meu filho, quando traz um cartãozinho da escola, quando eles fazem um cartãozinho, que ele faz lá os riscos dele, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu agradeço a Deus, eu digo: Senhor, muito obrigado pela vida do meu filho. Olha aquele cartãozinho, eu guardo tudo. Eu tenho acho que umas 3, 4 caixas ali, que eu vou guardando todos os trabalhinhos, que eu guardo todas as coisinhas que ele faz. Para mim é a coisa mais linda do mundo. Aqui eu tenho aqui, ó, bem na minha frente, aqui, ó, da mamãe. Ele pintou e eu deixei aqui, bem na minha frente. Para mim é algo muito especial. E pra gente tem que ser assim. Aquilo que a gente recebe de Deus, o dom da vida, de poder estar respirando, de ter saúde, de ter o nosso trabalho, de ter a nossa família. Quanto pai aí, quanto homem, quanta mulher queriam ser pais e mães e não podem. E a gente tem, muitas vezes, os pais não dão valor para os filhos, não cuidam, não tiram tempo, não se dedicam. E assim eles são com Deus. Se eles fazem isso com a criança que está dentro de casa, imagina com Deus, o relacionamento deles com Deus, como é que é. Então, quando eu ouvi aquela palavra que a pastora ministrou, Deus foi falando muito ao meu coração, o Espírito Santo foi ministrando. E eu já estava pedindo: Senhor, me dá uma palavra para levar para esse povo, no devocional de amanhã. E o Espírito Santo foi ministrando, foi trabalhando, me trouxe à memória aquele louvor que diz: eu não posso viver longe do teu abraço, longe do teu afago, longe do teu amor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. A inocência. Isso é o que nos falta muitas vezes. A inocência de uma criança que não vê maldade nas coisas. A pureza de uma criança, aquele coração puro. Por isso que muitas vezes, as crianças são seduzidas por pedófilos e por outras coisas horríveis, porque eles não têm maldade. Tem criança que, se você oferecer um pirulito, ela vai com qualquer um na rua, ela vai embora. A pessoa leva pela mão e leva, porque ela não vê maldade. Ela vê a bondade. Ah, a tia me deu um doce. Gente. A criança não vê a maldade. Ela não vê o perigo. Mas a gente fica vigiando, a gente fica olhando. Então, a gente se sente muitas vezes também assim vulneráveis. Mas nós precisamos nos achegar ao Pai e dizer: Senhor, cuida de mim. Não deixa eu tropeçar. Não deixa eu ser levada, Pai, pelas circunstâncias. Quantas vezes a gente, quando criança, a gente recebia promessas, depois a gente via que não cumpriam. Que o ser humano tem as suas falhas, mas Deus não. Aquilo que Ele promete na sua palavra, Ele vela para que se cumpra na nossa vida. Então creia nas promessas de Deus, não nas promessas do homem, mas creia no Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração, recorra a Ele, busca, invoca, clama. Rasga o teu coração. Diz: Senhor, eu quero ser como uma criança, eu quero te amar pelo que tu és na minha vida.
que você faça uma reflexão através dessa palavra, gente. A grandeza está no colo do Pai, na intimidade, na busca. A criança, ela demonstra todos os seus sentimentos, né? Raiva, ternura, amor, tristeza. Gente, eu vou deixar umas perguntinhas aqui para você se responder, para você refletir. Temos sido como crianças no colo do Senhor? Estamos colocando a nossa confiança no Pai? Estamos sendo dependentes por completo e total do Senhor? Que você reflita nessas 3 perguntinhas aqui. Que você faça uma reflexão da tua vida. Se você tem sido assim. Se você tem feito isso ou não. Eu não vou me estender mais. Teria muito mais para falar. Mas o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, é Ele que vai te convencer, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai falar o teu coração muito mais, não sou eu. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas tenham um coração como de uma criança, que elas se convertam a Ti, verdadeiramente com um coração puro, obediente e sincero como de uma criança, porque delas é o reino dos céus. Que elas não busquem cargos, que elas não busquem ser reconhecidas pelo homem, mas que elas sejam reconhecidas por Ti, amadas. Que cada um, Pai, possa se colocar no Teu colo, possa dizer: Espírito Santo, me dá aquele abraço que eu estou precisando. Que cada um de nós, Pai, aprenda com os nossos erros, aprenda com as nossas falhas e a reconhecer as nossas falhas, Senhor. Que nós venhamos ser transparentes diante de Ti, que a gente possa receber o óleo da unção vindo sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale mais ao coração deste homem, desta mulher. Que eles se tornem pessoas melhores e que saibam reconhecer a Tua bondade, o Teu senhorio, a Tua paternidade, Pai. Em nome de Jesus, principalmente. Para aquele homem e para aquela mulher que foram criadas sem o pai, sem a mãe ou sem os dois. Para aquele órfão que foi criado por alguém e não recebeu aquele amor do seu pai e da sua mãe, mas que esta pessoa receba cura neste momento e que ela deixe ser adotada, cuidada pelo Senhor, que ela diga: Pai, me pega no colo, me dá aquele abraço que eu nunca ganhei do meu pai ou da minha mãe. Que essa pessoa, Pai, se coloque diante de Ti e diga: Jesus, me dá aquele abraço que eu preciso, me pega no colo, eu preciso do Teu amor, do Teu abraço, do Teu afago, do Teu cuidado, Pai. Arranca as feridas, os traumas emocionais, Pai, da vida deste homem, desta mulher que um dia foram crianças e que carregam tantos traumas nas suas vidas e que isso tem impedido delas viver esta paternidade maravilhosa, de viver, Pai, a vida plena que o Senhor Jesus veio para nos dar. Que esta pessoa receba a cura, que ela receba aquele abraço do Senhor, que ela possa estar liberando o perdão para o seu pai ou para sua mãe, e se eles não estão mais aqui entre nós, que elas venham receber este abraço do Senhor e que possam liberar o perdão para os seus pais, que elas possam viver uma vida plena aqui, Pai. Em nome de Jesus eu oro por essas pessoas e eu determino, Pai, a cura sobre a vida delas, sobre as suas emoções, que essas pessoas se tornem pais de excelência, mães de excelência, avós, bisavós de excelência, tios e tias de excelência. Como eles nunca receberam aquele amor, eles vão dar esse amor para essas crianças que estão aos seus redores. Que eles olhem com mais empatia e com amor. Vejam a Tua bondade que nos alcança todos os dias, Pai. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Em nome de Jesus.